Bom, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma live aí do programa Fit Coach, o fim do efeito sanfona. Eu sou a Mila Deck, coach de emagrecimento, coach esportivo, né, e tô compartilhando aqui um pouquinho do que a gente fala aí no programa Fit Coach, né, o fim do efeito sanfona. Então vamos lá, ontem, vamos, né, relembrar um pouquinho, enquanto aos poucos as pessoas vão entrando, né? Então assim, ontem a gente falou sobre os pilares do emagrecimento, né? O que é importante a gente manter, né, sobre um certo controle, né? A gente tá por dentro do autoconhecimento, né? A gente conhecer um pouquinho de si, sobre a autorresponsabilidade, né? A gente ser o maior responsável pelos nossos resultados e não ficar colocando a culpa no outro, né? Sobre alimentação, sobre atividade física, que também é importante, né? Meditação e sono. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro de paixão, que é sobre o mercado saudável. Oi, Aninha. Oi, Cleide. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, tá? Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho sobre o mercado, gente, porque hoje é exatamente lá no mercado, no supermercado, que a gente vai fazer as escolhas dos alimentos que a gente vai trazer para casa. E o que acontece? Durante esses 15 anos, eu acabei seguindo muitos profissionais, né, da área da saúde, né, eu tenho, né, a minha nutricionista, tudo, e muitas dicas que eu peguei, né, com nutricionistas, dentro dos Instagram, eu sigo várias pessoas dentro da área, trazem dicas que às vezes eu compartilho com algumas amigas e que a grande maioria às vezes não sabe. E eu gosto tanto dessa ideia do mercado, de dicas que realmente podem fazer diferença na hora da escolha do alimento que a gente traz para dentro de casa, que a gente está escrevendo um e-book até, né, o programa Fit Coach logo aí vai estar lançando, né, um guia com todas essas dicas, essas coletâneas aí dos médicos, dos nutricionistas, o que eles pensam a respeito, e ainda com muitas receitas. Então, a primeira dica que eu passo, né, que é uma coisa que eu faço e que eu já recebi de vários nutricionistas, vários falam sobre isso, é a gente cuidar para não ir no mercado com fome. E eu fui a fundo de pesquisar isso, né? Eu trago aqui para vocês. Na verdade, foram dois americanos que fizeram essa pesquisa, né? Que é o Brian Valsic e o Anertal, que são americanos, que eles fizeram uma pesquisa com 68 pessoas, né? Na verdade, e 68 participantes, né? Onde eles deixaram um grupo, 5 horas esse grupo ficou com fome, sim, não ficou sem se alimentar, né? E óbvio acabou ficando com fome. E uma parte do grupo foi no mercado logo depois que almoçou, né? E aí o que eles repararam? Que as pessoas que tinham feito a alimentação, né, que tinham a recém se alimentado, elas conseguiam olhar menos para os carboidratos e mais para as proteínas. Olha que interessante isso. Então, assim, ó, alguém aqui já deve ter passado por isso, que comigo já aconteceu muito. Sabe aquela coisa assim, ó, tá com fome e vai no mercado. Quem nunca chegou no mercado antes da janta, saiu do trabalho correndo, foi pro mercado antes da janta e chegou lá, o que começou? Fome, tu quer levar o mercado inteiro. E aí fica muito difícil manter na dieta e fugir das tentações, né, gente? Então, assim, ó, o que eles dão a dica? De que se tu tá indo pro mercado, tu não ir com fome, né? Agora a gente tá chegando perto do inverno, as temperaturas mais frias vão pedir, o teu cérebro vai te pedir alimentos mais calóricos, né? Então, tudo que eu tô compartilhando com vocês aqui, gente, é coletânea de muito estudo e muita coisa que realmente eu tô compartilhando do que eu recebo da minha nutricionista, certo? Então, assim, a primeira dica, vai pro mercado, não vai com fome. Então, no caminho ali, come uma maçãzinha, né? Então, aí a primeira dica é não ir no mercado com fome. Segunda coisa que é muito importante, fuja da conveniência, né? Uma vez eu escutei de uma nutricionista, né, que me chamou muito a atenção, né, da Letícia, né, que é a minha queridona,
que ela falou assim, ó, desembale mais, descasque mais e desembale menos. Isso quer dizer muita coisa, porque a gente sabe, gente, que pela correria do dia a dia, é muito mais simples tu chegar lá no mercado, pegar uma pizza congelada, né, e fazer em casa, do que tu preparar uma janta, do que tu preparar um alimento. Só que qual desses vai trazer mais benefícios para tua vida, para tua família? Tudo que tu trouxer para dentro da tua casa pode trazer mais benefícios ou mais malefícios. Lá dentro do mercado tem de tudo, gente. Tem de tudo. E a gente precisa fazer boas escolhas para que a gente tenha uma vida mais saudável, certo? Então, que nem, por exemplo, olhar o rótulo, né? A gente cuidar se tem ali muito sódio, é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais, né? Cuidar essa questão dos sódios. Por exemplo, a questão das comidas congeladas. Se a gente tem carnes, vegetais, né, congelados, não tem tanto problema. Agora, se a gente vai para o lado de pizzas, hambúrgueres, todas essas comidas que são mais processadas e congeladas, elas não oferecem grande nutrição, né? É só olhar a tabela, gente. É só olhar aquela tabela ali e ver que realmente não tem muita nutrição. Então, a gente tem que fugir da conveniência, porque quando você vai no supermercado, o que mais tem são anúncios dizendo, isso fica pronto em 3 minutos, isso fica pronto rapidinho, compra isso que é mais prático. E acredite, antes de comprar pelo aquilo que é mais barato, as pessoas compram aquilo que é mais conveniente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, gente. Fuja da conveniência. Tente buscar mais do que as calorias, né? Aprendi isso com a Lê também. Buscar mais a condição nutricional. Buscando equilíbrio, né? De ter carboidratos, ter proteínas, né? Ter boas gorduras. Mas fuja dessa linha dos congelados. Passa reto dessa linha de conveniência. Então, quer comer uma pizza? Faça uma pizza. Gente, o que mais tem são receitas aí. A gente vai compartilhar algumas aqui também no programa, feitas de forma bem saudável e bem prática. Então, a gente tem aí receitas feitas no micro-ondas, tem receitas feitas, né, ao forno, só que o preparo do alimento, gente, tem muita coisa envolvendo, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, não sei no que vocês acreditam. Então, quando nós tínhamos as mães cozinhando para a sua família, né? Os pais dentro de casa fazendo a comida, era muito mais nutritivo e os índices de obesidade também eram muito menores. Essa que é a verdade. Então, a praticidade, né? Digamos que a revolução industrial aí, a questão no momento das indústrias, né? Isso é assunto para uma outra live, nos tirou o tempo. E nos tirou também a prioridade da saúde. Então, a gente quis algo sempre mais prático, mais rápido, e parece que a gente deixou a saúde de lado, quando deveria ser o primeiro, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não vai trabalhar. Se a gente não tiver saúde, a gente não vai conseguir ir lá e buscar o nosso sustento. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você vir a faltar, quem vai te substituir? Vir a faltar, porque você não adianta estar lá trabalhando, não vou ter tempo de fazer uma alimentação saudável, não vou ter tempo de seguir lá o que a minha Nutri falou, e dane-se. E aí, como é que vai ser depois? Lembra o que eu sempre falo? Um dia a conta chega. Então, a gente tem que fugir, né, dessa conveniência. E o que a gente... Uma maneira da gente fugir da conveniência, né, de fugir das promoções, das tentações, é fazendo uma lista. A lista de mercado, ela não só vai te trazer o planejamento do que comprar, no linha até financeira, calcular o que vai ser gasto, como ela também vai te ajudar a sair de coisas que estejam ali. Quer saber? Eu vou fazer isso aqui de janta, e naquele momento ali é uma opção que não é tão saudável, e só porque é mais prática você acaba pegando, né? Então, você acaba fugindo disso. Então, assim, tá, beleza, Mila, eu vou fazer a minha lista, mas como que eu faço a minha lista? Se você tá seguindo alguma dieta, já tem lá a dieta da sua Nutri, o que você vai montar? Você vai montar o seu cardápio da semana.
o que você vai precisar, quais são os alimentos que você vai precisar, que vai compor o que tu vai comer ali no teu café, no almoço, na janta. Então, às vezes, o que acontece? Na grande maioria das vezes, tu abre a geladeira e diz o que eu vou fazer. Agora, se tu já tem planejado, fica muito mais simples tu manter a dieta que tu recebeu da tua nutricionista e muito mais coerente tu fazer com aquilo que está dentro do armário. Porque se tu deixar aquela besteirinha, para quando eu tiver vontade, e a vontade bater num dia que não é para te sair da dieta, aí danou-se, né? Então, assim, é preferível deixar as tentações do lado de fora e quando vir, né, a chegar, tu tiver com vontade, for a tua refeição livre, aí tu vai, né, vai lá e consome essa questão da tua refeição livre, aí busca aquela besteirinha. Mas no dia a dia, se tu tiver o teu cardápio certinho ali e seguir isso, então vamos lá, receber o cardápio da Nutri daquela semana, o ideal é que você coma isso. Aí você vai, baseado naquilo que ela te passou, tu vai montar os itens e vai listar ali junto com as outras coisas que tu precisa de mercado. Então, com esse planejamento, né, fica muito mais simples tu não cair na conveniência, né? Vamos lá. Qual a melhor forma também da gente começar pelos produtos mais naturais? Então, comecem pelas frutas, pelas verduras, né, pelas proteínas, né? Quando vocês estiverem fazendo, começa ali a lista já por esses ingredientes, que já são as coisas que favorecem mais o emagrecimento, né, gente? Menos carboidratos brancos, né, como eu falei ontem também. Então, muito interessante aqui que eu peguei uma dica para vocês. Beleza, eu peguei, né, as verduras, as frutas, vegetais. Como que eu vou higienizar isso, gente, em época de pandemia, né? Então, é muito importante que eu higienize esses alimentos que vêm para entrar principalmente dentro da geladeira, né? Então, como que a gente vai fazer, gente? Quem tiver com papel e caneta, anota, porque isso é muito importante. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os vegetais, tipo batata, morango, essas coisas, e vão lavar com escovinha, sabe aquelas escovinhas? E pega específica para isso, tá, gente? Então, assim, vocês vão escovar com água e sabão, né? As batatas ali, esses vegetais. E depois vocês vão deixar, né, os vegetais só com água e sabão, tá tudo certo. Enxagou, né? Deixa ali, não mistura com os que não estão higienizados, né? E aí deixa assim, já faz uma limpa ali na geladeira, limpa toda a tua fruteira ali e coloca os alimentos já higienizados na fruteira, certo? Depois vocês vão pegar, por exemplo, as frutas e verduras com casca, vocês podem deixar de molho. Exatamente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar de molho e aí vocês podem colocar em torno de 1 litro de água, mais ou menos, tá? Depende da quantidade de frutas que tiverem ali. E vocês podem colocar ou uma colherinha de bicarbonato de sódio ou vocês podem colocar uma colher de água sanitária, né? E aí, o que vocês vão fazer? Nesse caso, onde entra água sanitária, vocês vão depois enxaguar essas frutas. Vocês podem deixar de molho 15 minutos, tá, gente? Deixa de molho 15 minutos. E depois vocês vão enxaguar em água, né? Em água abundante, tá? Então, essa aí é a dica da gente começar pela lista das coisas mais verduras, né? Legumes, num todo. Outra coisa importante para a gente colocar na nossa lista de supermercado. Vamos selecionar os grãos marrons. Mila, do que tu tá falando? Eu tô falando que é muito mais viável você consumir fibras, né? Isso é a opinião de qualquer nutricionista e eu vou compartilhar isso com vocês. Então, assim, se vocês vão buscar um pão de sanduíche, você que não tem a intolerância ao glúten, você quer fazer um pão, quer pegar um pão, busque mais a linha integral. Só que é preciso você observar no rótulo que, gente, por incrível que pareça, a grande maioria dos pães que estão lá ditos como integral,
eles têm grande parte de farinha branca. Muitos deles têm mais de 80% de farinha branca. Poxa, Mila, mas estava escrito integral. Pois é, mas se você olhar nos ingredientes, você vai ver lá, todo ingrediente que começa, ele tem muito mais. Então, vamos supor que você vai olhar lá atrás do rótulo, lá nos ingredientes vai estar escrito farinha enriquecida é a farinha branca. E aí, gente, vocês, olha, pode fazer uma seleção, porque a grande maioria vocês vão olhar. Se eu não me engano, a Seven Boys é uma das únicas marcas que, quando ele fala ali 100% integral, é porque ele tá dentro do que é integral mesmo. E aí tu vai olhar os ingredientes, tem quinoa, tem centeio. Então vocês têm que procurar ali nos ingredientes se ele começa com farinha integral. Isso vale também para massas, para todos os farinhaços, a gente buscar isso. Mila, e se eu quiser fazer um bolo, se eu quiser fazer um pão integral, que tipo de farinha, né? Então, assim, eu sou estudante da área de culinária, né? Todo mundo já sabe aí, quem acompanha um pouco também, né? Tô sempre pesquisando na área culinária. Então, assim, quando você vai olhar a tabela de ingredientes ali, a tabela nutricional, procurem as farinhas que têm mais proteína. E sim, elas diferem, né, umas das outras. Então, quanto mais proteína tiver essa farinha ela é mais forte, né, tanto para a produção de pães como para a produção de bolo, e também acaba sendo mais nutritiva. Outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês também, de ir para o lado marrom, quanto mais marrom, melhor, é o açúcar, exatamente. O açúcar refinado, farinha refinada, tudo que é refinado, inclusive o sal, né, que nós temos o sal rosa, que daí não é um sal refinado, ela acaba tendo muito mais produtos químicos, tá? E menos nutrientes. Porque para refinar, eu preciso tirar, é um processo de refinação. Nesse processo, eu acabo retirando e os nutrientes se perdem. Então, assim, o açúcar mascavo, ele é mais marrom, certo? Do que o açúcar cristal, por exemplo. O açúcar cristal, ele é menos refinado do que o açúcar fininho, né? Já diz o nome, quanto refinado é o deixar fino, né? Então, ele tem mais nutrientes, o açúcar mascavo, e o açúcar refinado tem menos. Então, beleza, Mila, e se eu não quiser utilizar o açúcar? Melhor ainda. O açúcar menos calórico que a gente tem, segundo as nutricionistas e médicos, é o açúcar de coco, né? A gente também tem a opção aí de usar um açúcar mais natural, que é o mel, né? A agave também acaba sendo aí menos calórico, né? Então, a gente tem açúcares que têm, sim, os seus nutrientes, né? Como o açúcar mascavo, ele tem diversas propriedades nutritivas. E eu sempre gosto de usar o açúcar demerara, porque ele não é tão refinado e ele não tem aquele gosto, às vezes, mais presente do mascavo, né? Então, acaba sendo também uma alternativa. Sal, a gente tem o sal rosa, né? Que é muito bom. Ele acaba sendo, a gente tem que usar ele com mais cuidado, né? Porque ele pode salgar mais a comida. E aí vai uma outra dica. A gente combinar na culinária o sal com temperos, né? Porque a gente acostumou usar o sal para sabor, para dar sabor. Só que, na verdade, o sal era mais nada do que um conservante, né? Então, muitos produtos usam do sal para trabalhar um pouco essa questão de textura, de ser mais um conservador, né? Conservante, na verdade. Ele vai conservar aquele alimento. Mas a gente pode usar os temperos. Então, você usar orégano, você usar pimenta, que é ótimo, termogênico, né? Todas nutricionistas também falam muito disso, né? Dele serem termogênico. Então, cuidem o sal, gente. O sal em excesso, além de trabalhar diversos malefícios, né? Como a questão da pressão arterial, ela muda. Pensa bem, quando você pega um saleiro, você já observou que o sal, ele fica úmido? Quando você encosta nele, ele está úmido, né? Então, ele absorve muito a umidade. No corpo, ele é um dos maiores responsáveis pela retenção de líquido. Então, às vezes, quando eu trabalhava como massoterapeuta, que eu trabalhei mais de 10 anos como massoterapeuta, eu sempre perguntava para clientes se ela consumia muito sal. As clientes que vinham para
a drenagem linfática. E aí, além da água, que a gente precisa aumentar a água para melhorar essa questão do linfático, eu perguntava se elas tinham a incidência de muita alimentação com sal. E adivinha? Dito e feito, estava lá mais alimentos com sal. Então, vamos usar mais temperos. E assim, gente, temperos frescos. Aqueles temperos prontos, né? Que você vai lá na tabelinha, sódio, lá em cima. Não. Esses tipos de temperos acabam tendo muito mais malefícios do que o próprio sal em si. Então, procurem aí os temperos frescos. Esses são mais indicados também, até os secos, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai dar de dica aqui é sobre os produtos processados, né? Então, qual é a dica? No momento que você vai olhar os rótulos, você vai olhar a descrição dos ingredientes, que às vezes estão escritos de forma bem minúscula. A gente vai olhar ali naqueles ingredientes e a gente precisa ver poucos ingredientes. Como assim, Mila? Porque às vezes existem corantes, conservantes, né? Sabor artificial para dar aroma. Tudo isso não contribui nada para o alimento e só para o sabor do alimento. E querendo ou não, esses conservantes, esses corantes usados, né, e absorvidos em grande quantidade podem fazer mal futuramente, né? E um deles que eu vou falar para vocês aqui, que é uma dúvida que a gente tem. Requeijão. Agora eu vou entrar em alguns produtos, né, seguindo aqui alguns médicos, alguns nutricionistas, o que eles falam a respeito e compartilhar aqui com vocês. Então, a primeira dúvida que o pessoal perguntou muito ali na audiência era a questão do requeijão. Que requeijão que eu compro, Mila? Será que o que o pessoal diz aí? Compro de vidro, compro o de plástico, compro qual marca aí que o pessoal tá falando? Então, assim, ó, a doutora Luíse Vargas, ela tem uma matéria no Instagram dela que ela passa que o requeijão, tá? Ele super frequente, né, gente, nos nossos cafés aí, café da manhã, café da tarde e tal. Ele vem da coagulação do leite, né, com adição de creme de leite. Então, assim, ó, você vai entrar lá nos ingredientes dele, vai olhar os ingredientes dele, o que ele tem que ter? Leite, fermento lácteo, né, e creme de leite. Tá, Mila, mas é óbvio que ele vai ter mais coisas, porque, né, os produtos precisam ser conservados. Sim, mas aí tu vai ver das marcas que tem ali, quais que tem menos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O Danúbio, tá, por ele assim classificado, tem só 2 aditivos para melhorar. Para que esses aditivos, tá, gente? Para melhorar a textura, para melhorar a cremosidade. A Vigor tem 3 aditivos, então é um pouco mais. E a Catupiry tem 5 aditivos. Agora, gente, me diz uma coisa, para que tanto? Para que tanto? Ah, ele é mais grimoso? Tá, mas esses aditivos vão fazer o que no meu corpo a longo prazo? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Mas eu tenho uma receitinha aqui da nutricionista maravilhosa, Paula Martins, que ela ensina como fazer um requeijão. Então, se tiver com papel e caneta, anota. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 1 litro de leite, tá? 1 litro de leite, ele não pode ser desnatado. Então, tu vai ferver esse litro de leite. E aí, tu vai, depois que ele ferveu, tu vai separar meia xícara, tá? Deixa de cantinho meia xícara. E com o restante que tá ali, né, na leiteira, na panela, enfim, tu vai misturar 2 colheres de sopa de limão, tá? E aí tu vai deixar esperar ali mais ou menos uns 5 minutinhos e ele vai começar meio que a talhar, sabe? Quem já fez esse processo para fazer coalhada e tal, entre outros, sabe como é que é. E aí o que ele vai fazer, gente? Ele vai separar o soro do leite, né? Dessa textura. E aí, olha que interessante. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar, né? Pode ser com uma peneirinha, pode ser com aqueles coador de voal, pode ser com coador de papel também, bem tranquilo. E aí vocês vão separar essa consistência maior que vai ficar, que é a base do nosso requeijão, tá? E aí vocês vão colocar no liquidificador essa consistência, aquela xícara, aquela meia xícara que vocês deixaram separado, tá? E vão colocar ainda
colocaram, né, o do requeijão que tá na leiteira, a meia xícara e 25 gramas pesadinho de manteiga. E aí vocês vão bater no liquidificador e aí vão adicionar ali o sal, né, algum temperinho que vocês quiserem utilizar, não tem problema nenhum. Depois vocês vão colocar num pote na geladeira e deixar ali por uma média de 2 horas. Tá ali feito um requeijão com poucos ingredientes, né? Com nada de aditivo, nada de prejudicial à nossa saúde, né, gente? Então, uma dica super bacana aí que eu peguei da Paula Martins. Outra dica que o pessoal me pediu bastante, que eu também peguei aqui da doutora Luísio Vargas, né? É sobre o atum, né? Atum em óleo ou atum em água. Qual a dúvida? Qual que eu compro para usar aí na dieta que a minha nutricionista pediu, ou eu propriamente adoro atum e tal. Eu adoro sanduíche de atum, né, gente? Atum fica bom em tudo, eu sou fã de atum. E eu realmente eu tinha várias dúvidas em relação a isso também. E para minha surpresa, o que a gente pensa primeiramente? Menos calórico deve ser o em água. Só que para a saúde, gente, o que acontece? Todos os metais pesados e algumas coisas químicas que estiverem presentes naquele ambiente, se ele tiver em água, adivinha para onde que ele vai concentrar? No peixe. Exatamente, gente, no peixe. Então, quando ele é em óleo, isso fica, toda aquela questão do ambiente fica no óleo, não pega no peixe. Então, assim, aquele óleo praticamente protege o peixe. E aqui eles ressaltam ainda que é melhor a gente consumir aquele atum que é sólido do que aquele que é ralado, né? Para que não tenha outros ingredientes ali. E aí, tá, beleza, Mila, mas aí como que eu faço? Outra dica também. Na hora que vocês abrem esse atum, não é só tirar o óleo e já vai usar. Vocês precisam lavar ele em água corrente. Então, vocês podem colocar ele numa peneirinha, né? Esse atum em óleo e lavar ele com água corrente e aí sim usar. Mas entre o atum com óleo ou com água, peguem e comprem o atum com óleo, né? Porque ele vai ter as propriedades necessárias ali. Vocês vão ver a marca que vocês querem comprar. E acaba sendo mais tranquilo aí o em óleo, tá? Sejam todos bem-vindos, quem tá entrando aí, Silda, bem-vinda, Raquel, vi que mandou mensagem ali também, Juju, bem-vindas, meninas, vamos compartilhando aqui. Então, eu tava falando aqui do atum, né, que o atum foi uma das dúvidas maiores aí do pessoal que pediu aí, né, produtos pra gente comprar no mercado. Então, tá esclarecido, gente, o atum, o ideal é que seja em óleo e, claro, né, a gente cuidar aí para trazer ele, né, tirar ele do recipiente e passar numa peneirinha. E agora vamos falar de um item também que o pessoal comenta muito, dúvidas mil, que é manteiga ou margarina. Então, assim, ó, gente, nós temos, tanto em um quanto em outro, nós temos gorduras saturadas, tá? Tanto na manteiga quanto na margarina. Porém, né, segundo os médicos, a manteiga, como ela é de origem animal, o nosso corpo reconhece melhor. Então, a gente consegue digerir melhor isso. Já a margarina vegetal, ela acaba no processo dela formando também gorduras trans. E essas sim acabam sendo mais difíceis de, né, serem absorvidas, né? São mais difíceis da gente absorver e logo acabam sendo mais prejudiciais. E a manteiga, ela ainda tem um ácido butírico que ajuda no intestino, tá? E aí a margarina não. Então, assim, eu sempre comento, né, que pela nutrição, se tu colocar uma manteiga do lado de uma margarina, na margarina não posa nem bicho, né? Já fizeram esse teste? É que nem eu brinco com pão preto e pão branco. Se você deixar um pão preto fora da geladeira, os mofos, né, fungos, tudo vão ali. Porque eles sabem que os nutrientes estão ali. Agora, no pão branco eles não vão, né? E olha que são seres não pensantes, né? E a gente que pensa ainda às vezes vai no branco, mas tudo bem. Então, tá, beleza. Já que a margarina e a manteiga
ambas têm essa questão das gorduras, né, as gorduras saturadas e tal, é preciso usar com cuidado, mesmo que use a manteiga, né? E aqui eu tenho uma dica muito bacana também, que eu peguei aí da Bruna Murto, isso, Bruna Murto, que é uma nutricionista também, que ela deu uma receita, gente, no canal dela de, até vou fazer aqui para nós, para vocês verem também, com uma manteiga, com castanhas de caju. Gente, isso deve ficar uma delícia, né? Olha só que bacana, em vez de tu usar a manteiga, aquela manteiga lá tradicional, né, com conservantes, até que sempre vem, né, gente? Tu fazer em casa. Então, olha que fácil, tu vai pegar 2 xícaras de castanha de caju, tá? E tu vai moer no processador, gente. É só isso. Até ela virar uma pasta, né? E aí, não, minto, gente. Antes de vocês moerem, vocês têm que torrar ela, tá? E aí pode ser ou no forno. Ela deu a dica ainda que vocês podem colocar numa frigideira ali, só para ela dar uma tostadinha na castanha de caju. E aí bota no processador para virar uma pasta. E aí vocês usarem isso como manteiga. Olha que interessante. Eu pensei comigo, tá, beleza, é uma coisa que tem muito nutriente, né? Ó, só pra vocês terem uma ideia, tem gorduras boas, né? Que a gente tem ali o HDL, vitamina B, vitamina E, cálcio, ferro e magnésio. Tem muita coisa boa na castanha de caju. Então, a gente usar, em vez da manteiga tradicional, a gente usar uma manteiga de castanha de caju, gente, deve ser saborosíssima. É certo que eu vou fazer essa receita, né? Tava montando aqui hoje pra vocês. E o que eu fiquei mais entusiasmada é com prazo de validade, gente. Porque ela, em temperatura ambiente, e olha que bacana, ela é algo fácil de fazer, muito fácil, não tem lactose, né? Não tem nada de lactose. Super nutritiva, né? Porque a castanha de caju, como eu falei aqui pra vocês, tem diversos nutrientes. E fácil, né, gente? E olha o mais interessante. 3 meses ela dura fora da geladeira. E 6 meses se ela for na geladeira. Então, uma ótima alternativa. Outra alternativa que eu vi aqui dessa Nutri é utilizar, assim, ó, vocês mesclarem metade de manteiga, tá? Uma porção de manteiga. Viu, Juju? Gostou, né? É muito bom. Cara, deve ser muito bom. Eu tô louco pra experimentar essa manteiga de castanha. E outra forma também, gente, o azeite de oliva. O azeite de oliva é uma gordura muito benéfica, ela é extremamente antioxidante, né? E a gente pode utilizar. Eu mesmo adoro utilizar pães, assim, pães ao forno, com um pouquinho de azeite de oliva, saborizar com orégano, né? Uma pimentinha também fica muito bom. Ou as pessoas que querem fazer uma manteiga mais saborizada e não ter, assim, tanto essa questão da gordura da manteiga, vocês podem colocar para cada porção de manteiga a mesma proporção de azeite de oliva. E aí aqui a gente tem que ter um cuidado também com o azeite de oliva. Porque esse azeite de oliva, ele precisa ter o teor de acidez certa. Gente, a quantidade de azeite de oliva que tem lá no mercado, que não é azeite de oliva puro, vocês olham, às vezes, cuidem o preço, gente. Porque às vezes vocês vão olhar ali no ingrediente, não tem só azeite de oliva ali. Né? Eu brinco, às vezes, esse aqui tá bichado. Porque tem vários outros azeites, às vezes tem azeite de soja junto, azeite de todos os outros tipos. O que menos tem ali dentro é azeite de oliva. Então, assim, ele tem que ser, né, 100%, né? Ele tem que ser com uma acidez de 0,5 a 8%. Então, reparem nessa questão da acidez, que é muito importante. E assim, gente, esses dias eu fiz um vídeo sobre gordura visceral. E o azeite de oliva, acreditem, ele ajuda na redução também da gordura visceral. Então, se a gente puder aí saborizar, né, os nossos cafés e tal, com algo mais saudável, azeite de oliva é uma delícia também, gente, né, feito aí com temperos, fica muito gostoso. Ou esse aqui com castanhas deve ser uma delícia também, né? Acho que botar até um fiozinho de azeite de oliva, nossa, perfeito, né? Já deu até fome. E agora, gente, vamos falar de um item também que gera muita especulação, muita dúvida, que é sobre os leites. Eu sempre costumo falar que não é à toa que mais de 50% das pessoas hoje, teoricamente, né, pelo que a gente assim sabe, tem intolerância à lactose.
porque antigamente não se via tanto isso. Só que hoje, vocês podem ter certeza, gente, se vocês questionarem comigo o seguinte, aquele leite que vinha da vaca e a gente colhia, ele dura de 3 dias, mais ou menos, e não dura mais, ele azeda. Como que um leite dentro de uma caixinha vai durar meses, né? Numa prateleira de supermercado. Surreal, gente. Isso não tem como. Concorda comigo? Então, assim, eu brinco ainda com alguns alunos quando eles falam, ai, Mila, qual a tua opinião do que tu estudou aí, do que o pessoal te fala sobre o leite? Gente, não é a minha opinião, não é só a opinião dos nutris, né, e dos médicos. Isso a gente tá aí nos jornais todos para ver, todas as polêmicas que aconteceram com o leite, né? Não preciso nem relatar aqui para vocês, até só da cáustica chegar a colocar no negócio. E eu sempre brinco dizendo, pode ter cor de leite, pode ter cheiro de leite, pode até ser que tenha gosto de leite, mas tu pode ter certeza que o que não tem ali dentro é leite, né? E uma vez uma nutri me falou que se for para usar o leite, esse leite normal que a gente compra lá no mercado, que seja aquele que está lá sendo refrigerado, né? Que ele provavelmente tem menos aditivos, menos conservantes, né? Menos saborizantes e tal, para tá ali tanto tempo, né, numa prateleira de mercado. Então, aqueles de garrafinha, né, que estão lá na prateleira são os mais indicados. Porém, a gente tem também aqui uma receitinha mara de fazer, que é, primeiro, a gente pode fazer de coco, tá? Que o que vocês vão fazer? Esse é delicioso, gente, eu já experimentei, é maravilhoso. Vocês vão pegar o coco fresco, né? Aquele que é marronzinho, sabe? E como ele é duro, vocês vão colocar ele no forno, tá? Todas essas receitas eu prometo que eu faço para vocês aí, coloco no nosso feed aí em breve, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ele no forno, vão deixar ali, eu anotei aqui, mais ou menos uns 15 minutos, tá? Mais ou menos isso. Uns 15 minutinhos. Aí ele vai rachar, tá? E aí aquela casca, ela vai soltar, né? Vocês têm que tirar aquela casca. E aí vão quebrar ele com um martelinho. Vão tirar aquela água, a água de coco, né? Eu amo água de coco, gente. Vão tirar aquela água. E aí vocês vão quebrar, né, esse coco aí em vários pedacinhos. Tira aquela casca, né? Aquela casca fininha até não tem problema, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar de 400 a 600 ml, tá? Quem tá anotando, vou dar um tempinho aí pra vocês. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão botar aquela água de coco que vocês deixaram separada e de 400 a 600 ml. E vão bater esse coco de 3 a 5 minutos mais ou menos, tá? E aí, gente, vocês vão depois coar também pode ser um coador de voal, pode ser um coador de papel. E aí esse coco que sobra, né, essas farpinhas do coco, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente pode colocar no omelete, fica uma delícia. Podem fazer bolo e tal. E esse leite, vocês vão colocar numa garrafa, né, de vidro. E ele vai durar aí em torno de 2 a 3 dias, gente, tranquilamente na geladeira. Um leite com muito mais nutrientes, né? E com diversas vitaminas e minerais. Então, assim, ó, esse leite hoje a gente pode fazer em casa. Outra forma que vocês podem fazer também é com a castanha. Então, você vai comprar a castanha ali para fazer a tua manteiga, né? Mais gourmet e muito mais saudável, já faz o teu leite também de castanha aí, que é muito mais nutritivo, né? E se você toma leite não só pelo sabor, mas pela tua preocupação com o cálcio, gente, eu aprendi com a minha nutri que se tu comer uma porção de verduras verdes, né, a couve mesmo, é riquíssima em cálcio. Então a gente pode estar utilizando isso e vocês podem ter certeza que a absorção de coisas mais naturais vai ser muito melhor. E sem contar que a gente precisa da luz do sol, né, de toda essa questão para que o cálcio também tenha essa absorção. Mas olha que legal, né, gente? Várias receitinhas aí para que a gente tenha de forma mais saudável, né? Vamos lá, para a gente
finalizando já, gente, uma das coisas que eu sempre vou falar para vocês é evitem os alimentos prontos. E aqui eu vou dizer que com as crianças, evitar o corredor dos salgadinhos, das bolachinhas recheadas e dos bolos prontos. E sabe o que é o mais interessante? Uma das formas de vocês evitarem isso é, primeiro, não levando as crianças ao mercado. Mila, não tem como, tudo bem, isso é uma alternativa. Se tem como não levar as crianças ao mercado, melhor, né? Que você vai ter uma distração a menos dentro do mercado. Agora, se você não tem como escapar, eu vou te dar uma sugestão que eu geralmente indico para os meus alunos e dá muito certo. Senta com as crianças e faz a lista de mercado com ela. Porque daí, quanto mais cedo as crianças aprenderem sobre por que o salgadinho faz tão mal, por que a bolachinha recheada faz mal, e negociar com ela um outro lanche, ou negociar com que seja menos possível. Olha só, filha, vamos consumir isso aqui lá no domingo, que daí a gente compra no domingo. Domingo a gente compra, pode ser? Quanto menos você consumir, melhor. Porque assim, as crianças comem aquilo que vocês comem. Você pode ter certeza. Eu sempre digo, em relação ao próximo que eu vou falar aqui, que é do refrigerante, que a criança só bebe refrigerante se os pais bebem. Porque eles que vão entregar o refrigerante na mão da criança. Não é a criança que pede pelo refrigerante. Só que o açúcar, ele, no primeiro uso que tu faz do açúcar, a glicemia ela é tão alta que na hora tu vicia, sabia disso? Então, assim, tu dá para uma criança algo com muito açúcar, desde cedo, tu tá trazendo a responsabilidade de como que vai ser a vida dela daqui para frente. Então, a gente evitar o corredor dos salgadinhos, passa reto. Quer dar um bolinho pronto? Faz um bolinho de caneca. A gente postou agora um bolinho de banana. Ontem, acho, se tu olhar aí no canal, vai ter um bolinho de banana. Faz um bolinho de banana de caneca, leva pro teu filho. Vai ser muito mais nutritivo que esses bolinhos prontos, pura gordura trans. Gente, isso é um veneno para as crianças, tá? Então, vamos evitar esse corredor aí. Outra dica que eu vou dar aqui é do refrigerante. Por que que eu sou totalmente contra o refrigerante? Porque eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro há muitos anos, já fazem uns 5 anos mais ou menos, que o refrigerante ele ajuda a prejudicar a tua imunidade. Exatamente, como ele tem muito açúcar, ele acaba desestabilizando até a questão do pH sanguíneo. Porque, por exemplo, a gente tem o nosso sangue, ele tem pH 7,3 alguma coisa, tá? A água tem pH 7, tá? Quando você toma 2 litros de Coca-Cola, você reduz o seu pH sanguíneo, né? Isso são palavras do Dr. Laí Ribeiro. E quando tu reduz o teu pH sanguíneo, o teu sistema imunológico ele é afetado. Então, só para vocês terem uma ideia, para cada copo de refrigerante, para estabilizar a tua imunidade, tu precisa de 32 copos de água. Eu vou falar de novo. Para cada copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água. Tá, beleza, Mili? Se eu não quiser tomar, sou o rebelde, sempre tenho rebelde, não quero me desfazer do refrigerante. O que vai acontecer? O teu corpo vai ficar mais ácido. E adivinha, as doenças, bactérias, vírus se manifestam muito mais em ambientes ácidos do que em ambientes alcalinos. Então, por exemplo, se tu toma um copo de refrigerante, você reduz a sua imunidade em 100.000%. Não é pouca coisa não, gente, é 100.000%. Teve uma vez que eu estava numa palestra em Porto Alegre, tinha mais ou menos umas 200 e poucas pessoas. E aí eu perguntei se quem da plateia, né, eu falei sobre o refrigerante, e eu perguntei quem da plateia era mãe ou pai, né, que estava na plateia. Aí alguns levantaram a mão e eu chamei uma pessoa ali. Eu disse, qual é o seu nome e tal, né? Se não me engano, acho que era Paulo o nome dele. E aí eu falei assim, tu tem filhos? Tem uma menina de 2 anos. Beleza. Me diz uma coisa, Paulo, vamos imaginar um cenário, tá? Um dia quente, bem quente, calorão, e de repente do nada vem aquela chuvinha de verão?
Aí vem essa chuva de verão, tá? E aí a tua filha pergunta pra ti, ai pai, deixa eu tomar banho de chuva e tal. E aí o que você vai dizer assim, pô, chuva, quem nunca, né? É tão gostoso tomar banho de chuva. E aí tu deixa, né? Tu deixa lá, ela vai, brinca, e de repente, do nada, muda tudo. Muda a temperatura, começa a enfeiar o tempo e começa a vir um vento muito frio. Aí, diante de todas as pessoas, eu perguntei pra ele, tu deixa a tua filha lá na rua? E ele, não, claro que não. E eu, por quê? E ele, porque ela, né, vai pegar um resfriado, enfim, né, eu me preocupo com ela. E eu, exatamente, ela pode pegar um resfriado, tudo certo, show de bola, pô, paizão, hein? E aí, o que tu faz? Tu coloca ela pra dentro de casa, certo? E aí, lembrando que quando eu perguntei quem eram pais e mães, eu perguntei assim, ó, pode admitir, continua com a mão levantada, quem admite que já deu refrigerante para os seus filhos. E ele foi um dos que ficou com a mão levantada. E eu disse assim, ó, tudo bem, tu falou que tu já deu refrigerante para os teus filhos. Beleza. Se, né, fechou o tempo, tu chamou tua filha para dentro. E aí, o que a gente fala para elas nesse momento? Tomar um banho quente. Por quê? Porque senão vai ficar gripado, né? Vai ter um resfriado e tal. Show de bola. E aí ela entra, toma um banho quente, e aí o que tu diz? Então, beleza, filha, agora o pai vai fazer pipoca com guaraná. Beleza. E reduz a imunidade da criança em 100.000%. E aí eu brinquei, né, no pau e disse, melhor ter deixado a criança do lado de fora. E mesmo que todo mundo bateu palma naquele momento, ficou um silêncio depois. Porque a gente sabe que a gente, em algum momento, a gente dá, né? Sem ter a informação. Não tem problema. É só um pouquinho. Esse só um pouquinho pode trazer vícios futuros e mais. Gente, reduzir a imunidade de uma criança eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu sempre vou repetir as palavras do Dr. Lei Ribeiro. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, você não tem amor pelos seus filhos, pela sua família. Ponto. Mila, beleza, e tu já desde sempre, tu nunca tomou refri? Gente, eu tomava horrores de refrigerante. Coca-Cola, meu Deus, assim, ó, chegava a me dar um negócio de Coca-Cola. E hoje eu olho, sempre que eu olho, eu só consigo lembrar dos 100.000% a menos na imunidade. Então, hoje, falando em imunidade, tu quer melhorar a tua imunidade, começa não pensando no que tu tem que tomar, no que tu tem que eliminar. E o refrigerante é um deles, gente, principalmente para as crianças, né? Então, assim, ó, quando eu comecei a conhecer mais o trabalho do Dr. Ribeiro, eu simplesmente larguei o refrigerante. Então, refrigerante, hoje, graças a Deus, eu vejo costumes em festas, né? Que o pessoal tem a água. Por onde que eu comecei a sair do refrigerante? Água mineral com gás, água saborizada. Porque aqui, gente, eu vou refletir também com vocês que os sucos prontos, é preciso saber a procedência, né, desse suco e analisar que para um copo de suco, às vezes eu preciso de muitas laranjas, né? Então esse suco, mesmo que não vá açúcar, ele vai ter uma frutose muito grande, né? E isso é opinião geral, né? De tanto de nutricionista quanto de médico. Então eles fazem esses alertas, né? As nutricionistas, até questão da alimentação infantil, elas falam para não dar mais, né, a laranjinha, né, muito menos o refrigerante, gente. Pelo amor de Deus, eu acho assim, ó, um veneno ter aquelas pequenininhas ainda induzindo o consumo das crianças, né? E vamos falar agora sobre extrato de tomate e molho de tomate. Foi outra dúvida também que surgiu e eu já vou esclarecer aqui com vocês. Entre extrato de tomate e molho de tomate, vocês prefiram o extrato de tomate. Por quê? O extrato de tomate sempre, ele vai vir concentrado, onde vocês vão ter que diluir, certo? E na composição dele, vai vir ali tomate, açúcar e sal. Sabe por que ele vem o açúcar, gente, no extrato ali de tomate? Para trabalhar a acidez do tomate. Então, o molho de tomate, ele já vem com
muitos outros ingredientes porque ele está pronto para o uso. Um produto processado, quanto mais conveniente para uso, mais coisas ele vai ter. Então, entre usar o molho de tomate e o extrato de tomate, usem o extrato de tomate. Melhor ainda, tá? Porque assim, ó, olha a diferença. No extrato de tomate, eu tenho tomate, açúcar e sal. Ponto. Se tu encontrar algum extrato de tomate com mais do que isso, também não compra, tá? Tem marcas que seguem nessa linha também. Aqui em casa a gente só compra esse que tem esses 3 ingredientes, tá? Quando eu não faço em casa, tá? Porque o melhor ainda é se tu puder fazer em casa. O molho de tomate, ele já vem com realçador de sabor, ele já vem com amido modificado. Mila, mas ele é mais prático. Ele é mais prático, mas ele tem um monte de coisa que não te adianta de nada. Então, lá na tua lista de mercado, entre molho de tomate e extrato de tomate, fica com extrato de tomate, que é mais saudável. Mas tem receitinha também caseira, que vocês podem pegar aí em torno de 1 quilo, mais ou menos, de tomate, tá? Cozinhar esse 1 quilo, né? Vocês podem retirar a casca dele ali depois. Aqui a gente tem para trabalhar a acidez, cenoura, né? E meio cálice de vinho também, gente. Esse fica maravilhoso também, tá? E aí eu pego também ali um maço de manjericão e uma cebola média e azeite. Bota um pouquinho de azeite de oliva, tá? E 150 ml de água e deixo isso desidratando. Ju, eu também não sabia. Quando eu trouxe, né, fui pesquisando aí a questão do extrato de tomate e molho de tomate, a gente acha que é tudo a mesma coisa. E não é, gente. Aqui é o pulo do gato que eu trouxe aí especial para vocês, tá? Gente, uma dica que eu vou dar aqui, finalizando a nossa live, que de 40 minutos já estamos quase em 1 hora, é um aplicativo. Retirar a casca, as sementes não. Não, pode retirar as sementes também, não tem problema. Mas eu faço com semente tudo, viu? A Nini Marques aqui me mandou. Eu faço com semente e tudo. Eu bato tudo no liquidificador depois de cozido. E daí eu deixo ele refogando no fogão, né? Deixo ele no forno, no fogo refogando. E assim, ó, gente, eu guardo ele daí num potinho de vidro, tá? E ele vai durar aí uns 7 dias na geladeira. Então é ótimo, vocês podem fazer uma vez por semana, muito mais natural, muito mais saudável, muito mais sabor, tá, gente? Então, vamos lá, aplicativo que ajuda na hora de comprar alguns alimentos. E assim, a gente não leve ele pro mercado, senão vocês vão demorar 2 horas para fazer o mercado de vocês. Mas para vocês pesquisarem, porque na versão que é gratuita, tem muita coisa nele que vocês podem pesquisar, quais são as marcas que não usam tantos aditivos, quais são os produtos que são processados, que têm ingredientes naturais, que são ultra processados, e eles fazem essa classificação. É o Desrotulando, tá? É um aplicativo que vocês baixam ali no Play Store, né? Agora que eu vi com a Aline. Oi, Nini, agora vi, agora tá, lembrei. Seja bem-vinda, Aline. Então, acho que a gente tem bastante mulheres, aí tem homens também, né, na live. Então, pra todo mundo, né? Então, gente, assim, ó, baixa o Desrotulando, que ele vai te ajudar a conhecer melhor esses alimentos. Foi começando pelo Desrotulando, que eu peguei com a dica da Fê Correia, né, que é uma nutricionista, que foi minha colega de coach também, que eu comecei a ir de alimento a alimento, ver dica após dica e compartilhar com os amigos. Então agora vai virar livro, vai virar um guia, né, que rapidinho aí a gente vai estar lançando, porque como é importante, né, gente, a gente conhecer melhor esse alimento e trazer o alimento mais saudável para dentro de casa. Então é isso, gente, queria compartilhar com vocês hoje isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês compartilhem aí. Desrotulando, isso mesmo, Ju, Desrotulando. Vou mandar ali, quem tiver dúvida, me chama no privado ali que eu mando daí o link, tá? Ou posso deixar aqui posso colocar aí no próximo vídeo como usar ele também. Outra coisa, gente, o que vocês tiverem de dúvidas,
me chama ali no direct, né? A nossa equipe toda tá concentrada aqui no meu Instagram também para saudar essas dúvidas, tudo que tiver a respeito do mercado saudável, dicas de temas que vocês querem ver aqui nas lives. Lembrando, a partir de amanhã, as lives vão ser às 7 horas da noite. Por que isso? Porque eu acabei me cadastrando em mais 2 plataformas de estudo que vão avançar nos outros horários. Então, tudo isso para quê, gente? Tudo isso para trazer mais conteúdo específico da área do emagrecimento para vocês. Tudo que é de interesse de vocês, a gente está correndo atrás aí e vai compartilhar. Então, a partir de amanhã, às 19 horas, o pessoal já chegou em casa, já está ali preparando, liga a live, né? Tem conteúdo aqui de qualidade para vocês. E amanhã, sabe o que a gente vai falar? Algo que interessa muita gente. Quero emagrecer, por onde que eu começo? É tanta coisa que tem, é tanta dica que tem, é tanto Instagram para seguir. Eu quero emagrecer, Mila, mas a minha vida tá tão bagunçada que eu não sei por onde eu começo. Me ajuda. Eu canso de escutar, de ler essas mensagens lá no Facebook, lá no YouTube e pelo Instagram também. Então amanhã eu vou te dar o beabá, o passo a passo com uma ferramenta coach maravilhosa, né? A gente vai fazer uma sessão de coach amanhã aqui com vocês às 19 horas para quem quer emagrecer, quem quer saldar aquela dívida do início do ano, de que ia começar o ano, que ia emagrecer. Por onde eu começo, né? Como que eu vou seguir aí os passos em direção aí ao emagrecimento. Então tá, gente, acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a receitinha. Todas essas receitas, tá, gente? Eu vou estar compartilhando aí agora com vídeos, assim. A gente vai estar fazendo bastante vídeo, o pessoal tá pedindo, né? Essas receitas mais natural, né? Então é isso, né, gente? Acho que vamos encerrando por aqui. Toda e qualquer dúvida, então, me chamem ali no direct, né? E a gente vai conversando aí num todo. E amanhã, essa live aí maravilhosa também. Quero emagrecer, por onde eu começo, às 19 horas. Então, até lá. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado por quem assistiu essa live. Um grande abraço. Tenho certeza que esse conteúdo e todos os outros estão sendo preparados com muito carinho aqui para trazer, né, as melhores dicas aí para vocês no emagrecimento. E chega de efeito sanfona, né? Então, essa é a nossa promessa aí no programa Fit Coach, o fim do efeito sanfona. Um grande beijo para vocês. Beijinho, beijinho. Uma ótima noite para vocês aí. Bom descanso e fiquem com Deus. Beijo grande. Até amanhã.